Trabalhadores. Eu, de imediato, para ganhar tempo, passo a palavra para o Jailson Antônio Cardoso, secretário de Políticas Institucionais da CTB. O tempo é o mesmo, foi concedido aos outros convidados. Muito obrigado, senador Paim, pelo convite. Trago aqui um abraço do nosso presidente Wagner Gomes, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e nos sentimos honrados de estar mais uma vez aqui debatendo as questões do mundo do trabalho. Em primeiro lugar, queria aqui me apresentar como servidor público também, sindicalista do setor público, não só o auditor que saiu aqui, e sou professor, estou no meu dia. Eu sou servidor público municipal e isso me impõe umas preocupações outras, que não do tema aqui do debate, mas que eu queria confessar aqui, pai, que é exatamente as condições que hoje estão os servidores públicos municipais em função de uma certa política hoje desenvolvida pelo governo federal, que muito nos preocupa, que é o esvaziamento da questão econômica dos municípios brasileiros. E a CTB tem se pronunciado em várias oportunidades contra esse esvaziamento, em especial o esvaziamento que se dá em função das renúncias fiscais, que está tão em voga no Brasil e que o ano passado foi um montante de 200 bilhões de reais. Isso tem um rebatimento direto nos municípios, em função do fundo de participação. 200 bi o ano passado, e esse ano já vai, a desoneração da folha bate 7 bilhões. Né? Então, isso nos preocupa muito, porque essas renúncias têm um rebatimento direto na saúde financeira dos municípios. E nós sabemos que o recurso nos municípios é para fazer a política pública e pagar os servidores que são responsáveis por essas políticas públicas. Então, como professor, como servidor público municipal, me impõe a responsabilidade de colocar isso aqui nessa audiência, essa preocupação. Portanto, mas o tema que está aqui em voga é a questão do mandato sindical, que tem a ver com o pensamento que venhamos a ter sobre a organização sindical brasileira. E, de antemão, nós gostaríamos, em nome da CTB, de dizer que somos contra o projeto que visa regulamentar o mandato sindical. Por que isso? Porque o mandato sindical diz respeito, como outras matérias, ao que no direito se chama de interna corporis, aquelas questões que dizem respeito à categoria, à sua liberdade e a sua autonomia. Né? Liberdade esta que são conceitos e princípios importantes para nós debatermos, e cada um aqui, ao falar sobre liberdade e autonomia, vai ter o seu conceito. Quero também aqui dizer que, no que tange à questão da liberdade sindical, para a realidade brasileira, a CTB acredita que não é a Convenção 87 que nos atende. E quero dizer por quê. A CTB compreende que a Convenção 87, os princípios que estão ali consagrados, em parte no Brasil nós atendemos. E que muito do movimento sindical, principalmente liderado pela Central Única dos Trabalhadores, ao defender, focaliza apenas um aspecto da liberdade sindical, dois aspectos. Uma é a contribuição compulsória que nós temos, e o outro aspecto é a unicidade sindical, dizendo que isso transgride, e que é a opinião da OIT. E em vários debates que tivemos com a OIT, que temos tido com a OIT, temos chamado a atenção e colocado a nossa posição de que, no Brasil, nós temos liberdade sindical, sim. Temos liberdade e temos democracia sindical, sim, dentro dos moldes da maturidade da sociedade brasileira. Temos consagrado no texto constitucional vários aspectos dessa liberdade, como, por exemplo, a questão da representação no local de trabalho.
que foi uma negociação que o país participou durante o processo constituinte, e que agora o Ministério Público do Trabalho, dentro da sua compreensão, obviamente, começa a querer sistematizar e regulamentar. Então, nessas matérias de democracia, nós temos que ter um cuidado muito grande para que a gente não imponha a nossa democracia. Eu quero citar como exemplo a questão da reforma política que se tenta colocar aqui no Congresso Nacional. Toda vez que se coloca uma questão democrática como essa, da reforma política, nós começamos a ver por onde anda a cabeça de cada e os interesses de cada grupo político que pertence aqui, que compõe o Congresso Nacional. Por isso que a reforma política não sai. Porque tem uns que defendem o bipartidarismo, que diz que muito partido é ruim. Não é? Tem muitos que defendem aqui que a democracia tem que ser restritiva. Não pode ser para ampliar, tem que ser para restringir. E daí eu quero aqui dialogar com o meu grande companheiro, Jaci, da CUT, quando disse que tem muita central no Brasil. Não, tem pouca. O índice de sindicalização no Brasil é um índice que é um índice que chega a 20%, mas é muito pouco. O ideal era que nós atingíssemos o que atingimos em alguns setores, principalmente o setor público, onde nós temos 70%, 80% de sindicalização. Agora, não podemos aqui aceitar que existem muitas centrais. Centrais sindicais expressam fidedignamente o extrato do pensamento sindical brasileiro. E isso tem que ser considerado para quem defende a democracia, para quem defende a liberdade. Não a liberdade de uma convenção internacional. Porque eu sou muito crítico em questões de que, no que tange a democracia e a modelos e a questão cultural, nós subestimarmos a democracia brasileira e a cultura brasileira. Não são os modelos internacionais, inclusive nessa crise que está aí, que deverão ser aplicados aqui fidedignamente, como se houvesse um povo superior ao outro. Os exemplos do bipartidarismo, por exemplo, americano, não se aplica aqui no Brasil. Aquilo ali é um absurdo, é um atraso. Dizer que aquilo é avançado, não é? Não podemos considerar que aquilo ali é avançado, com um montante de recurso financiado pelo sistema econômico. E lá é assim, coloca e arrecada-se milhões e milhões de dólares. Portanto, pai, essa matéria diz respeito, o mandato sindical diz respeito à realidade da democracia sindical, da sua organização, da interação que exista entre o sindicato e os trabalhadores e as trabalhadoras, do que os sindicatos realmente representem. E o dirigente sindical, e, consequentemente, o seu mandato, nada mais é que a representação desta cultura, desta relação. Não será uma lei que irá sistematizar isso, que irá. Mas existem questões da razoabilidade. Nós achamos, por exemplo, como no Brasil, a democracia representativa, o maior cargo da democracia representativa é exercido 4 anos de mandato, eu acho que seria razoável se estabelecer um limite para esse mandato. A presidenta da República hoje tem um mandato de 4 anos. Seria razoável? Eu acho que não é razoável um mandato de 10 anos, 8 anos, como tem pouquíssimos exemplos, não são muitos exemplos. Nós não podemos pegar o pouco exemplo e achar que essa é a realidade do mundo sindical. Ao contrário, acho que ao fazermos o levantamento que temos que fazer no Ministério do Trabalho, e aqui já desafiamos o representante do Ministério do Trabalho para fazê-lo e apresentar ao movimento sindical brasileiro, nós queremos ver por onde anda esse número de mandatos sindicais. Portanto, essa matéria do mandato, ela tem uma ligação direta com outras questões, como eu acabei de dizer, a questão da organização, que está tão em voga, talvez a divergência que alguns aqui falaram passe por essa visão de organização sindical, que para uns acham, querem diminuir o número de representação no extrato do pensamento sindical brasileiro, das centrais, mas, ao mesmo tempo, querem a divisão nas categorias com a quebra da unicidade sindical. Isso, para mim, é uma contradição clara.
querem a defesa do pluralismo sindical, a pretexto de uma suposta liberdade, para que na mesma categoria existam vários e vários sindicatos. E cada sindicato existente na mesma categoria que se ofereça a essa categoria como se fosse um produto, um sabonete. E nós, da CTB, acreditamos que sindicato não é sabonete. Sindicato é uma organização que se vale para defender a classe trabalhadora, os trabalhadores, a parte frágil na relação entre capital e trabalho, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, nós não queremos essa liberdade, nós não queremos. Não é? A liberdade de pulverizar. E nós poderemos aqui imaginar o que seria essa pulverização de sindicato no meio rural, por exemplo. Em muitos municípios do Brasil, pai, as duas repartições confiáveis, em que os trabalhadores procuram, e as trabalhadoras, é a sede da prefeitura e a sede do sindicato rural. No dia que nós quebrarmos a unicidade sindical, nós sabemos que o latifúndio vai fazer os seus sindicatos e talvez atender com muito mais presteza no sentido não de humanismo ou do atendimento em si, né, social, mas no sentido de ter sob controle, né, a liberdade, aí sim, a liberdade das pessoas, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é nesse sentido que eu acho que essa matéria diz respeito com muita seriedade à questão interna do movimento sindical brasileiro, que precisa se desafiar para se estabelecer fóruns de debate. Nós fizemos a Conclate há 3 anos atrás, e tivemos dificuldade de levar todas as centrais, e mesmo as que levamos, algumas, inclusive, queriam negar, inclusive, que aquilo ali era uma conferência da classe trabalhadora, em que nós consagramos uma série de pontos para o desenvolvimento do Brasil, que hoje está em voga e que nós debatemos. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de dizer da defesa que a CTB faz pela unicidade sindical, pela organização autônoma do movimento sindical, até porque impor leis para a organização sindical sem considerar a dinâmica, a maturidade, a cultura que exista no movimento sindical, no meu entender, não é um serviço à democracia e à liberdade sindical. Portanto, nós gostaríamos de estar aqui, de dizer que esse tema se compõe com outros de alta relevância, como a questão do financiamento das organizações sindicais, tão atacada pelo Ministério Público do Trabalho e muitos juízes que esvaziam as entidades sindicais para que elas não exerçam o seu poder de representação, como a questão da negociação, que não só no setor público, como já foi dito aqui, é um princípio que não é consagrado na sociedade brasileira, na relação entre capital e trabalho, como na questão da organização no MTE. Porque o MTE precisa se fortalecer para realizar um protagonismo no que tange nas defesas da questão do trabalho, na questão do trabalhador, da parte que compete ao Ministério do Trabalho constitucionalmente defender. Então, nesse sentido, eu quero me somar aqui aos comentários sobre o esvaziamento do MTE. E acho que quem é o titular da pasta deveria exigir na governança do governo central o papel que lhe cabe representar. E não ficar omisso. Tem que exigir que, por exemplo, a questão da 151 foi desviada do âmbito do Ministério do Trabalho para o planejamento, para fazer a regulamentação, e até hoje não saiu. Porque o planejamento tem seu interesse como patrão. E o MTE deveria ter o seu interesse, deveria presidir essa matéria. A CTB é uma das centrais que defende que o Ministério do Trabalho deve presidir a matéria trabalhista. Então, não aceitamos que esteja no âmbito do Ministério do Planejamento a questão da regulamentação da 151, para que o governo chegue aqui no Congresso e apresente uma proposta consensuada com a classe trabalhadora. Esse é um dos problemas de organização do MTE e da sua inserção na governança nacional. Portanto, nós gostaríamos aqui de
de contribuir com o debate, deixando alguns aspectos dessa organização sindical que diz que tem um rebatimento direto na questão do mandato e do exercício da atividade sindical. O mandato tem a ver com o exercício do mandato sindical do dirigente. Nós gostaríamos de deixar como proposta, pai, para que essa conferência resista, nós da CTB, defendemos um conselho ou um fórum permanente nacional do movimento sindical, sem a participação das outras partes. E eu estou dizendo isso porque foi criado no âmbito do MTE um Conselho de Relações de Trabalho, tripartite, governo, trabalhador e empresário. E certas matérias não irão à frente. De nada adianta criar um grupo de trabalho, criar um comitê para debater certas matérias em que uma das partes não aceitará jamais, como, por exemplo, a matéria da prática antissindical. Como é que eu posso discutir no âmbito do CRT a matéria de prática antissindical e exigir que os empresários aceitem que eles exercem práticas antissindical? Como é que eu posso trazer aqui para o Congresso Nacional uma matéria de trabalho escravo e pedir a opinião de quem escraviza no Brasil? Vamos fazer aqui uma audiência agora, chamar todos os escravistas do Brasil, aqueles que querem ver a sua opinião, para a lei ficar mais ou menos razoável. Ou a sociedade brasileira aceita, diz e afirma que não aceita trabalho escravo, ou nós não vamos colocar num ambiente do tripartismo para resolver o problema do trabalho escravo no Brasil. Essas matérias interna corporis da organização sindical também não poderão ser matérias tripartite. No âmbito do tripartismo não terá solução. Então, nesse sentido, nós defendemos que as centrais sindicais, o sistema confederativo, que é muito importante na organização do país, nós fizéssemos um fórum, um conselho nacional permanente para que nós, daí sim, fizéssemos um debate profundo sobre a realidade brasileira, não só organizativa sindical, mas também de outros aspectos do mundo do trabalho, como, por exemplo, um código de organização sindical. Nós poderíamos consagrar esse código, versando sobre as regras das eleições dos sindicatos, as regras sobre o mandato sindical, da razoabilidade, mas não da imposição, Não da imposição. Eu acredito que quem quer limitar um mandato de tempo e de reeleição de dirigente sindical, sem compreender esses aspectos todos que nós estamos aqui debatendo, visa somente uma coisa: enfraquecer a organização sindical e tirar dela os seus dirigentes, os seus quadros políticos, que se forjam não só trabalhando, mas também dialogando e debatendo a política sindical e a política trabalhista no Brasil. Portanto, no meu entender, nós deveríamos defender aqui um pacto trabalhista, um novo pacto trabalhista, e nas reuniões dos fóruns em que participamos, muitas vezes nós assistimos bondades em vários setores da sociedade, renúncia fiscal, desoneração da folha, etc., investimentos com dinheiro público do BNDES, sem contrapartida social, sem estabilidade, a pretexto de manter os empregos, que essa frase, vamos fazer tudo, estamos fazendo essa medida para manter os empregos, virou um mantra na boca de muitos setores que não têm esse compromisso, tem um compromisso do acúmulo, simplesmente do capital, e não um compromisso de manter realmente não só o emprego, não só mais empregos, mas melhores empregos. E os dados depõem contra mais e melhores empregos. Então, para finalizar, senador Paim, nós defendemos um pacto trabalhista que incorporasse nesse pacto algumas questões de relevância, como, por exemplo, as políticas públicas do trabalho, no que tange ao combate à rotatividade. Rotatividade no Brasil é um escândalo. Ela é feita para diminuir salário, para acumular capital, para concentrar renda. E nós sabemos o impacto da alta rotatividade na vida do trabalhador, na saúde do trabalhador, no esvaziamento da receita da Previdência Social,
porque nós sabemos que esses trabalhadores da alta rotatividade são trabalhadores, são setores da alta rotatividade, são setores que sonegam o fisco, o combate ao trabalho escravo, que está aqui no Senado Federal para ser aprovado na íntegra, como saiu da Câmara, e nós não queremos aqueles adendos, aqueles à parte da bancada ruralista, o combate à demissão imotivada e um aspecto de alta relevância para o momento que o Brasil vive, que é a questão da qualificação profissional. Eu acredito que essa matéria da qualificação profissional é um absurdo para ir. No velho mundo, 30% da mão de obra economicamente ativa se requalifica anualmente, enquanto aqui no Brasil nós não atingimos 2%. Quer dizer, e o Brasil, com esse desenvolvimento, nós chegaremos no desenvolvimento do Brasil a um ponto de importar mão de obra por falta de qualificação e requalificação, porque a qualificação profissional não pode ser confundida com o primeiro emprego, com aquele jovem. Normalmente, aqui no Brasil, nós costumamos confundir o primeiro emprego ou o trabalhador que é jovem, que está se iniciando no mundo do trabalho. Mas a própria mão de obra que hoje está na ativa precisa se requalificar permanentemente para não perder as oportunidades de novos e melhores empregos. Isso é que é importante para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. E, por fim, o combate à prática antissindical. Toda iniciativa que visa mexer com as questões internas corpore do movimento sindical, da sua organização, da sua autonomia, da sua liberdade, nós conceituamos como prática antissindical que deveria ser punida exemplarmente. Inclusive com matérias, nós temos aqui matérias que regulamentam a prática antissindical. Nós temos um projeto, uma iniciativa no Ministério do Trabalho que vai parar no CRT, por ser tripartite, e nós da CTB estamos defendendo que retire do CRT a matéria da prática antissindical, porque os patrões não vão concordar. Aliás, eles dizem até que nem praticam. Muitos deles dizem, não, aqui não existe prática antissindical, não. Mas caça o dirigente sindical, demite quem se filia ao sindicato, ou patrocina a chapa que ele adivinhe que será a chapa que irá ser mansa com ele, que será a chapa vinculada ao patronato, etc. Então, é nesse sentido, a nossa colaboração, e gostaríamos aqui de dialogar com os demais setores sindicais que nós respeitamos e que eu acredito que têm visão sobre a matéria que está aqui em debate, e agradecer antecipadamente o convite do senador Paim, sempre atento a esses temas de relevância do mundo do trabalho. Muito obrigado.